Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer então o relatório de observação e regência do estágio da Unicesumar no curso de Pedagogia, no estágio de ensino fundamental. Então, aqui é basicamente a informação que a gente vai ter de como que será feita a atividade. Então, nessa atividade, você deverá elaborar um relatório sobre as observações e a aplicação da sua regência, respeitando as orientações inseridas na folha timbrada, template da atividade e tudo mais. Então, vamos direto para a prática, para vocês verem como que a gente vai fazer, então, o preenchimento do documento. Então, aqui na parte já está tudo certinho. Seu nome completo, o nome do estagiário, seu RA, o seu polo de apoio presencial, nome da escola, o CNPJ da escola. Lembrando que isso aqui você pode pedir direto para a coordenação, de repente para o pessoal da secretaria, tá? O endereço da escola, cidade e o estado da escola, o telefone, nome da diretora ou do diretor, do coordenador e da sua professora que você acompanhou no estágio, tá? Qual foi a turma que você observou? Então, foi o quarto ano B. A idade dos alunos, então, para essa faixa etária, 9 anos. As datas de observação, lembrando que eles sempre vão enfatizar, a data de observação tem que ser diferente da data da regência, tá? Então, aqui as datas que eu fiz a observação no meu estágio, dia 3, dia 6, dia 10 e dia 13 de novembro. Opa! Qual era o horário da observação? Então, que horas que começava e que horas que terminava? Começava então às 13 e finalizava às 17 horas. Qual foi a data da regência? No dia 17. E o horário da regência vai ser o mesmo do horário de aula normal. Se foi uma escola pública ou se foi uma escola privada. E você vai marcar onde que foi o local que você fez o seu estágio, tá? A primeira parte, então, o relatório do primeiro ao quarto dia de observação. Como que eu coloquei? Durante os 4 dias de observação, a professora começava a aula depois de uns 10 minutos para que os alunos ficassem à vontade, para contar como foram os seus dias. Em seguida, iniciava a apresentação do conteúdo, passando os exercícios da apostila ou no caderno, e em seguida fazer as correções individuais, onde os alunos eles levavam os livros para a mesa da professora para serem vistados. Qualquer dúvida que eles tinham, ou a professora ia até a mesa deles, caso estivesse andando entre as carteiras, ou eles iam até a mesa dela. Um aluno que possuía TDAH tinha a mesa ao lado da professora para que ela pudesse auxiliá-lo com maior facilidade, já que os alunos com facilidade no conteúdo pediam para ajudar os que tinham maior dúvida, promovendo o companheirismo. Então era muito bonitinho, que eles terminavam a lição, professora, posso ajudar fulano que está com dúvida? Aí ela deixava e ficava uma turma bem tranquila. Por ser final de ano, a professora finalizou as matérias e passou revisão para a prova. Houveram momentos de dispersão típicos da idade, mas a professora conseguia a atenção de forma afetiva, lembrando que no relatório de observação realmente tem que colocar isso, não é como se tudo fosse ser flores. Então realmente houve dificuldade, houve algum momento um pouco mais tenso em sala de aula, então tudo isso você tem que colocar no seu relatório de observação e como que essa situação então ela foi resolvida. Os alunos eles demonstravam interesse diante das atividades, possuíam algumas dúvidas típicas da idade, em especial em algumas contas matemáticas e na interpretação de texto, o qual havia o auxílio da professora ou dos próprios amigos. A interação a professora e aluno era ótima, ela explicava o conteúdo, passava os exercícios e atendia às dúvidas dos alunos individualmente. Muitas atividades eram pensadas em coletivo, como a leitura do texto compartilhada, leitura de produções de texto, e os colegas incentivavam com aplausos. Então, teve um dia, acho que foi no meu primeiro dia de estágio, agora já não me lembro mais, que eles tinham que ter feito uma lição de casa para produzir um haikai, que é um poema curtinho, e então todo mundo que fez, ele ia lá na frente da sala de aula, lia o poeminha e todo mundo gostava e batia a palma. Era sensacional, era bem engraçado. Agora aqui, gente, o relatório então da regência.
Ao longo do estágio, estabeleceu uma relação positiva com as crianças, sendo uma turma pequena com 10 alunos, o que facilitou bastante o desenvolvimento da minha regência. Iniciei a aula realizando a leitura do texto e em seguida convidei cada aluno a ler um capítulo. Quando o trecho era maior, 2 estudantes fizeram a leitura compartilhada. Durante a conversa que seguiu, explorei o tema da reciclagem, questionando o que eles conheciam sobre o assunto, além de falar sobre formas de poluição da água, do ar e da terra. A partir disso, fiz um levantamento dos conhecimentos prévios, perguntando o que geralmente é descartado incorretamente e o que observam sendo jogado fora do ambiente escolar. Para a atividade de língua portuguesa, os alunos desenvolveram um pequeno texto relacionado ao conteúdo estudado. Alguns produziram um parágrafo único, enquanto outros criaram histórias com personagens, propagandas ou pequenas notícias conforme o que vinha sendo trabalhado pela professora. Então, naquela época, eles estavam estudando bastante o gênero notícia e tudo mais, então a maioria resolveu fazer esse gênero. A exploração ocorreu por meio da escrita orientada e do incentivo à criatividade, respeitando o ritmo de cada um. No geral, os alunos demonstraram uma boa compreensão e se envolveram bem com a proposta, mostrando que aprenderam o conteúdo. Opa, subi aqui sem querer. Pronto. Na atividade de matemática, trabalhamos quantidade de medidas, especialmente a relação entre litro e outras unidades, conteúdo que eles estavam estudando recentemente, o que facilitou bastante a compreensão. A maior parte dos alunos conseguiu resolver as contas propostas, mas alguns apresentaram dúvidas iniciais. Seguindo a orientação da professora regente, trabalhamos em duplas para que aqueles com maior facilidade ajudassem os colegas que tinham mais dificuldade. Esse método deixou a aula mais dinâmica e colaborativa, permitindo que todos participassem ativamente. A atividade se tornou divertida e motivadora, e os alunos demonstraram interesse e satisfação ao aprenderem juntos. As atividades coletiva e lúdica também foram muito bem recebidas pelos alunos. Na coletiva, aproveitamos o momento do lanche para realizar um trabalho de observação e recolhimento de lixo pelo espaço da escola, o que envolveu todos de maneira engajada. Eles se mostraram animados em sair da sala novamente e participar de algo mais prático e exploratório. Já na atividade lúdica, brincamos de amarelinha, o que proporcionou um momento leve, divertido e de interação entre o grupo. Ambas as propostas contribuíram para fortalecer a cooperação, estimular o movimento e reforçar conteúdos de forma prazerosa, sendo avaliadas positivamente pelos alunos. Então, basicamente, o relatório nesse primeiro pedaço vai ser isso. Nessa parte da regência, como tem bastante coisa para fazer, então realmente ele vai pedir para você fazer então um parágrafo inicial, no geral de como que foi, um parágrafo explicando como foi então a atividade de língua portuguesa, uma como foi para a atividade de matemática e um somente para a lúdica e outro para e um então para a lúdica e para a coletiva. Seguindo, a gente vai para essa parte então dos anexos. Então, aqui você vai colocar a foto do estagiário em sala de aula. Então, pode ser você lendo o livro. Eu achei melhor tirar eu segurando o livro, mostrando a capa dele e tudo mais. E a legendinha você pode colocar a leitura do livro, estagiário em sala, estagiário lendo o livro. Fotos da atividade lúdica de língua portuguesa. Você tem que colocar 2 cópias de cada atividade, tá? Então, você vai colocar aqui uma foto da produção de texto, outra foto da produção de texto, uma foto da atividade de matemática, outra foto da atividade de matemática, uma foto, então, da atividade coletiva, outra foto da atividade coletiva, foto da atividade lúdica. Então, aqui que eu pensei em fazer o jogo de amarelinha utilizando, então, as informações do livro. Então, por exemplo, quando ele jogasse uma pedrinha, se ele caísse no papel, então aqui a gente tem a imagem do copo, ele teria que, então, contar alguma historinha, inventar alguma coisa que tivesse o copo. Aqui na reciclagem teria que falar que símbolo que é esse, e assim por diante. Então, aqui eu coloquei algumas perguntas com relação
ou ao livro, ou as questões de matemática também para a gente fazer o reforço. E aqui sempre você vai colocar a legendinha. E aqui, então, na parte de baixo, o seu plano de aula corrigido, que foi da primeira atividade que a gente tinha enviado. Então, você vai colocar aqui ele corrigido com as informações corretas. Então, se você teve que trocar alguma coisa, como você iria, de repente, fazer a computação da sua história, como que você faria essa parte daqui, então, o desenvolvimento da sua aula, você pode fazer a alteração sem problema nenhum. No meu caso, eu não mudei nada. Então, aqui basicamente você só vai copiar e colar a sua atividade. Esse relatório eu achei bem mais tranquilo fazer do que o do ensino básico. Achei ele bem mais tranquilo porque basicamente foi mais foto, né? Comprovando então que você conseguiu realizar as atividades. Esse vídeo foi um pouquinho mais curto do que eu estava esperando, mas deu para explicar tudo certinho. Qualquer dúvida é só reassistir o vídeo de novo, colocar nos comentários. Espero que eu tenha ajudado e até a próxima!